Fala Dev, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre programação web, iniciar aí um bate-papo para quem quer ingressar na área de front-end, desenvolvendo aí sites, beleza? Bem, eu vou colocar aqui algo para vocês fazerem após a aula, para pesquisarem. Então, o que que vocês vão pesquisar? Como eu quero que a aula seja bem mais prática, né? Eu quero que vocês pesquisem, quando vocês terminarem aqui, sobre a história da internet, tá? É um ponto que eu não vou trazer aqui para não nos prolongar. Então, após a aula, vocês pesquisem aí na própria Wikipedia sobre a história da internet e veja como ela começou a engatinhar e veio se desenvolvendo até os dias de hoje, tá bom? Bem, então vamos lá. Estamos aqui falando sobre áreas de tecnologia, né? E nas áreas de tecnologia, muitos tópicos e conceitos são, muito das vezes, bem abstratos. E para isso a gente usa algumas abordagens, algumas formas para tentar traduzir e promover aí uma melhor compreensão dos conceitos. Então podemos usar ali ilustrações, comparações, analogias. Então vamos começar aqui com um exemplo bem simples, tá? Vamos supor que essa figura aqui represente o nosso computador pessoal. Praticamente todos os computadores aí, vocês já devem ter ouvido falar desse cara chamado browser. O browser, ou também navegador, ele é o cara responsável por fazer aquela pesquisa inicial, né? Quando colocamos no endereço, por exemplo, o www.google.com, então o navegador ele vai, em alguns segundos, retornar uma determinada página, certo? É claro que por trás, né, nos bastidores, muita coisa acontece. Mas de forma simplificada, apenas para que a gente tenha ali uma noção inicial, é o seguinte: quando a gente coloca www.google.com, utilizamos essa fantástica, né, engenharia já criada pela humanidade, que é a rede global, né, a internet propriamente dita. Ao fazer esse pedido, chamamos esse pedido de requisição. Existe um cara bem famoso chamado HTTP. Esse HTTP, né, inclusive várias siglas que terminam aí com esse P, é de protocolo. E esse acrônimo, basicamente, ele vem de Hypertext Transfer Protocol, que é justamente um protocolo de transferência de hipertexto. Ele que é o responsável por fazer esse tráfego, né, de informações na rede. Então, do outro lado, vamos ter um outro computador, ou servidor, que vai receber esse pedido. E ao receber esse pedido, vai ser pesquisado ali onde aquele projeto se encontra. Tendo localizado onde o projeto se encontra, um HTTP response, ou seja, agora não mais uma requisição, mas uma resposta HTTP, será enviada para o nosso dispositivo. Então, só para nomear aqui, temos do lado de cá o nosso cliente e do lado de lá um servidor que vai servir. Servir o quê? Servir as páginas. Então, ao pesquisar ali, por exemplo, google.com e encontrado onde se hospeda aquele projeto, arquivos como, por exemplo, HTML, CSS, JavaScript serão retornados para o nosso dispositivo final. Esse dispositivo aqui ele pode ser tanto o que já conhecemos como computador de mesa ou notebook, até mesmo os dispositivos móveis, né, os nossos smartphones. E não fica só nisso, né? Hoje temos aí, por exemplo, os wearables, os dispositivos que são vestíveis, óculos, sapato, pulseira, relógio, e até mesmo se estendendo aí para a cozinha, né? Os eletrodomésticos também estão conectados, micro-ondas, geladeiras e por aí vai. E ao chegar nesses arquivos, o navegador
vai pegar todos aqueles arquivos e renderizar na tela para que a gente possa enxergar o site. Então, daqui para frente, o que vamos abordar é sobre a construção de site, né? Como você pode desenvolver. E existem várias tecnologias que fazem e que dão esse suporte, né? Para fazer desde a concepção da parte gráfica ali, da interface do usuário, até a parte de funcionalidades de uma aplicação web. E aqui, para evitar uma certa frustração que pode acontecer, eu quero fazer primeiramente a divisão de duas grandes áreas, tá? A primeira delas é chamada de front-end. Você já deve ter ouvido falar. E a outra, back-end. O back-end é onde se encontra ali toda a infraestrutura de uma aplicação. Então, no back-end, a gente pode encontrar bancos de dados, APIs, serviços de terceiros. Então, é toda a parte ali que diz respeito ao negócio, tá? As regras de negócio, os casos de uso, tá tudo centralizado no back-end. Mas não é nele que vamos frisar. Existe também o chamado full stack. Full stack é o profissional que detém conhecimentos tanto de front-end quanto de back-end, beleza? Mas também não é o que vamos abordar daqui para frente, apenas para que você tenha esse conhecimento. E ainda assim, dentro do front-end, existe mais uma subdivisão que eu vou colocar aqui como dev front-end, o profissional que lida diretamente com código, e do outro lado, o designer de front-end. Então temos aqui a parte também de design, e você já deve ter ouvido falar de UI, UX. Bem, o que cada uma dessas áreas lida, né? No dev, a gente lida com tecnologias. Então, por exemplo, HTML, CSS, JavaScript, frameworks, testes, otimização de SEO. E do lado de lá, na parte de design, os profissionais de UI UX lidam ali com a parte criativa. Então, é lá onde eles criam, de fato, as telas, tá? E trabalham com cores, com tipografia. Então, vamos citar aqui alguns pontos. Na parte de UI UX, eles vão lidar ali com layout, tá? Fontes, cores. Vão trabalhar também com a parte de acessibilidade, que existe uma sigla, né, chamada A11Y, já que a acessibilidade começa com A, termina com Y e tem 11 letras entre a primeira e a última letra. Usabilidade também, outro conceito. E até mesmo a construção de um design system para a padronização de um projeto maior. Então perceba, né, por que eu estou separando essas áreas. Muitas das vezes a pessoa aprende aqui essa parte técnica de dev front-end e vai fazer ali o seu primeiro projeto. Só que o primeiro projeto não sai como esperado, né? Sai um pouco bagunçado. E isso gera ali certa frustração. Então vou representar aqui com uma carinha triste, né? E a pessoa não sabe o porquê que aquele projeto não ficou tão elegante, tão refinado quanto ele imaginava na mente dele. Isso porque ele não tem os conhecimentos de design, a parte que os profissionais de UI e UX trabalham ali. Então, se você quiser ser, além de dev, conhecer a parte de design, nada te impede você conhecer, e isso vai, obviamente, te dar mais ideias ali para a construção de projetos, tá? Inclusive, chegando aí a um projeto bem mais sucedido daquilo que você almeja, ok?
Então caso você aprenda que toda essa esse ferramental e desenvolva um projeto e não fique satisfeito com o resultado, é porque você está ali com falta desses conceitos, né, dessas técnicas aqui, dessa outra área de design. Então, basicamente, temos o seguinte: o designer ali que trabalha com UI UX, ele é como se fosse um arquiteto. Ele cria ali o protótipo, ele cria o projeto de uma casa, mas é apenas um sonho, é apenas um projeto. Do outro lado, você vai precisar de um pedreiro que pegue ali os tijolos e erga as paredes para que materialize aquele projeto. Então, da mesma forma aqui, a gente tem o designer que cria as telas de fato, se preocupa com a questão da experiência do usuário, da dos alinhamentos, do layout, da distribuição dos componentes. E do lado de cá, a gente tem o nosso papel aqui de desenvolvedor. Ao pegar o protótipo ou aquele projeto, vamos materializar através das tecnologias que temos à disposição, como HTML, CSS, JavaScript, e utilizar ali então o código para trazer ao mundo real aquele projeto. Perfeito? Bem, então continuando, a primeira tecnologia que vamos ver daqui para frente é o HTML. E o HTML é responsável pela estrutura do nosso projeto. Então temos aqui o HTML, que é um acrônimo de Hypertext Markup Language. Temos também o CSS, que vai nos fornecer estilo para o nosso projeto. O CSS é um acrônimo de Cascading Style Sheets. E também o nosso projeto vai precisar de comportamento. E o responsável é o JavaScript, que é uma linguagem de programação. E aqui eu gostaria de frisar que o JavaScript é uma linguagem de programação. Por quê? Porque muitos, ao iniciar, confundem, né, e pensam que o HTML é uma linguagem de programação, que o CSS é uma linguagem de programação. Mas o HTML, ele é uma linguagem de marcação. Existem as chamadas tags, que servem para marcar um texto simples e transformar aquele texto simples em texto especiais, né? Por isso, hypertext. São textos que contêm funcionalidades. Por exemplo, um link. Um link, embora ele seja um texto, ele tem ali a funcionalidade para navegar o usuário para alguma seção ou para uma outra página. E o CSS, eles são folhas de estilos que contêm propriedades que vão ser aplicados ali em certos elementos para citar, por exemplo, qual cor determinado elemento vai ter, qual o tamanho, se vai ter borda, se vai ter sombra, qual o posicionamento. Então, o CSS é responsável por essa estilização. E o JavaScript, sim, que é uma linguagem de programação, vai nos fornecer ali um comportamento, tá? Então vamos deixar a nossa página um pouco mais dinâmica. E aqui, antes de encerrar esse primeiro bate-papo, né, diálogo sobre a programação web, eu também quero deixar aí para a parte também de design outra recomendação, né, caso você queira, que é um livro chamado O Design do Dia a Dia. O escritor é o Donald A. Norman. Norman é um ilustre professor de ciência da computação. Ele atuou na época na Apple e sabemos que a Apple, né, é uma empresa que priorizava muito a questão de qualidade e de refinamento dos seus dispositivos físicos e sistemas também. Então acho que vale a pena
essa leitura, ele vai citar algumas das experiências que ele passou e outras muito engraçadas com relação a maçanetas de portas. Eu acho que vai ser uma leitura aí bastante produtiva também. Então, pesquisem sobre a história da internet para vocês saberem como ela engatinhou ali nos primórdios e veio se desenvolvendo até os dias de hoje. E aqui também opcional sobre design, né, através dessa obra de Norman. E só recapitulando aqui, antes de encerrar, então vimos que ao pesquisar um site, por exemplo, google.com, no nosso dispositivo, aquela requisição vai ser trafegada pela rede, pela internet, até um determinado computador ou servidor, vai fazer a busca e retornar os arquivos que pertencem àquele projeto, que o navegador ou o browser vai renderizar aquilo na tela para que a gente possa acessar então aquele site. Vimos também que o front-end se divide em duas áreas e que essas áreas fazem a interseção da área maior, que é o front-end. Então não se frustre se o seu projeto não ficar como você esperava, porque muito provavelmente vai estar faltando algumas habilidades na parte de design, beleza? Bem, já iniciando aqui o que veremos a seguir, temos aqui as três principais tecnologias, que é o HTML, CSS e JavaScript, para fazer a estrutura do nosso projeto, criar um estilo para o nosso projeto e também comportamento para deixar as coisas um pouco mais dinâmicas, beleza? Então, por hoje é só, pessoal. Ficamos por aqui e até a próxima aula, onde vamos aprender aí as primeiras tags do HTML e começar a definir os nossos primeiros componentes e elementos, beleza?